João capítulo 10, do verso 22, e leremos o final desse capítulo. A gente vai perceber que aqui começa um novo momento na vida de Jesus. Vamos lá, acompanha comigo a leitura. Transcorria a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. E Jesus estava andando pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus, então, o rodearam e lhe perguntaram: até quando nos deixarás em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhes respondeu: eu já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em meu nome, as obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Estas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrancará de minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. Jesus lhes disse: eu vos mostrei muitas boas obras da parte de meu Pai. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus lhes responderam: não é por uma boa obra que queremos te apedrejar, mas por blasfêmia, pois, sendo tu apenas um homem, te fazes Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? Se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, por que então dizeis, tu blasfemas, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo por eu ter dito, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não creiais em mim, mas se as faço, mesmo não crendo em mim, crede nas obras, para que venhais a entender e saber que o Pai está em mim e eu no Pai. Por isso procuravam novamente prendê-lo, mas ele escapou das suas mãos. E retirou-se de novo para o outro lado do Jordão, para o local onde João batizava no princípio, e permaneceu ali. Muitos iam até ele e diziam: apesar de João não ter feito sinal algum, tudo o que ele disse sobre este homem era verdadeiro, e muitos ali creram. Amém. Mais uma vez, Senhor, nós oramos a Ti e pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia para que a Tua palavra seja iluminada em nosso interior e possamos, compreendendo, praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém, meus irmãos. Olha, orar e praticar a palavra de Deus, aprender, ler, né? Olhar e praticar a palavra de Deus. Que Deus, de fato, nos conceda esta graça. Veja, nós estamos aqui agora, o próprio João, uma das marcas de João, ele vai posicionando, né, os tempos, ele vai marcando a vida de Jesus com as atividades de festas que aconteciam naquele tempo. Aqui ele começa a escrever: olha, transcorria a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, ou seja, era dezembro, essa festa da dedicação. Essa festa era uma festa que não foi instituída lá no deserto ainda por Moisés. Na verdade, ela começa, e o objetivo dela era uma celebração pela dedicação do templo. Corria lá mais ou menos o ano de 160, 169, 165 aproximadamente, antes de Cristo. Então, nessa época, veja, os judeus já tinham sido levados cativos para a Babilônia, o templo tinha sido destruído, aí eles voltam 70 anos depois, eles reconstroem o templo, o império grego já tinha sumido, já tinha caído, e nesse momento aqui, pouco antes do Império Romano
surgir como um império. Naquela região, o poder tinha sido dividido por alguns reis ímpios, e um deles que ficou, digamos assim, reinando ali na região de Jerusalém, da Judéia, era um sujeito chamado Antíoco Epífanes. E um tempo antes, os judeus tentaram se rebelar contra eles, a família dos Macabeus, e esse rei acabou dominando num primeiro momento, e para, digamos assim, subjugar ainda mais o povo, humilhar o povo, ele mandou oferecer um porco no altar, derramou sangue de porco no altar. E aquilo profanou o templo, e eles tiveram que interromper o período de culto ali, até que o altar, o lugar fosse dedicado de novo, o que aconteceu através da ação de um homem chamado Judas Macabeu. E aquela festa, aquele momento, a partir daquela data, eles passaram, os judeus, a celebrar em dezembro, então, essa festa de dedicação, chamada festa de dedicação. E se você é alguém aí que já andou pesquisando uns sites judaicos, ou talvez algumas igrejas, que são muito ligadas, às vezes até demais, nos costumes judaicos, a festa chamada Hanukkah. Nesses dias ali, então, em que Jesus volta ali, ele estava lá no templo, ele voltou até o templo, 2 meses depois daquele momento da cura do cego. Jesus está andando por ali e chega um grupo de judeus e cerca Jesus mesmo, em tom ameaçador. E ali já chega, digamos, enquadrando Jesus e fala: olha, se você é o Messias, fala logo, a gente está angustiado aqui querendo saber se você é o Messias. Eles não estavam desesperados para se render a Jesus e entregar a vida a Jesus. Eles estavam ali querendo armar cilada para Jesus, porque eles queriam uma blasfêmia direta de Jesus, inquestionável, e essa era a desculpa que eles estavam desejosos, ardentes em conseguir, para justificar o matar Jesus, E aí seria um assassinato mesmo, assassinar Jesus. E Jesus nunca caiu nas armadilhas deles, muito pelo contrário, a gente percebe que Jesus, em todos os momentos, usou dessas oportunidades, dessas armadilhas, como oportunidades para denunciar o pecado deles, para mostrar o quanto eles eram perdidos mesmo. E novamente aqui Jesus os rebate. E aí Jesus fala para eles: olha, por que vocês estão fazendo isso? Tal? E Jesus diz então: olha, as obras que eu fiz, elas são as evidências. E sobre isso nós já vimos, inclusive no capítulo 9, esse que é o maior dos milagres ali que eles haviam contemplado ali, da cura de um cego de nascença. Aquilo ali foi um testemunho muito grande de que Jesus Cristo era de fato especial, que Jesus era o Cristo. Tanto que os próprios líderes ficaram divididos, uns falando que sim e outros que não. A evidência estava muito clara diante deles, mas ainda assim mantiveram seus corações endurecidos. E aí Jesus novamente fala isso, E quando ele diz: eu e o Pai somos um, naquele momento eles já pegaram as pedras ali e já queriam talvez apedrejar ali mesmo. Não era esse o costume, a morte por apedrejamento não era em qualquer lugar a pessoa chegar e começava a tirar pedra, como a gente já até viu em filmes. Ela tinha um ritual um pouco diferente, mas ali, ao que tudo indica, eles já vieram com as pedras na mão, para poder pegar Jesus e apedrejar mesmo. Quando Jesus fala: eu e o Pai somos um, ele está dizendo: eu e o Pai somos da mesma essência, somos da mesma substância. Então eles entenderam muito isso e disseram que Jesus estava blasfemando. Só que aí Jesus vai citar até o Salmo 86 aqui, Acho que o Salmo 86, 89, bom, desculpe, agora eu não me recordo exatamente, eu anotei aqui, eu tinha anotado, mas aqui agora não anotei. Quando Deus, a palavra de Deus ali no Salmo, falando para as lideranças corruptas de Israel, lá atrás, lá atrás, quando o reino ainda estava de pé, Deus fala para eles: olha, vocês são deuses,
porque vocês, de uma certa forma, se pode tudo, né? Então vocês são. É lógico que ali Deus estava sendo irônico, né? A palavra de Deus ali, o salmista falando, inspirado pelo Espírito Santo, estava sendo irônico com eles. Mas aqui nesse momento, eles continuavam, de uma certa forma, acatando e aceitando essa designação pelo fato de não eles serem deuses, mas se considerarem filho de Deus. E quando Jesus chega e fala, eu sou o filho de Deus, mas nesse sentido, e aí, claro, Jesus não podia mentir, evidentemente, quando Jesus fala isso, eles queriam apedrejar Jesus. Aí Jesus falou, vocês falam que vocês são filhos de Deus, eu não posso dizer, quando vocês falam está tudo bem, mas quando eu falo, eu estou blasfemando? Isso me faz lembrar, nos dias de hoje, meus irmãos, quantas pessoas, né, a gente vê que às vezes elas agem assim, olha, eu posso, vocês não. Nós podemos fazer as coisas erradas, mas vocês não. A gente vê muito isso hoje em dia por aí. Mas vamos pular essa parte. Eles tentaram armar armadilha, né, para Jesus, para acusá-lo, para ter alguma coisa de legal, entre aspas, para matar Jesus. Mas Jesus, como nós já dizemos aqui, ele escapou disso. E aí Jesus, então, novamente passa aqui a denunciá-los e passa essa frase de Jesus, Jesus joga na cara deles, né, essa hipocrisia deles. Eles poderiam se achar filhos de Deus, mas Jesus não podia. E Jesus que fez todas aquelas obras que só o Messias poderia fazer, ele, Jesus, não poderia, então, dizer que ele era filho de Deus. Mas aqueles que estavam ali querendo matá-lo, esses sim poderiam se dizer filhos de Deus. Olha a hipocrisia deles sendo escancarada mais uma vez. Bom, o texto aqui, então, finaliza aqui esse momento, Jesus partindo dali, e muitos que eram discípulos de João Batista, de fato acabaram se tornando discípulos de Jesus, como o texto vai dizer, mas são pessoas que acabam ficando no anonimato aqui. Meus irmãos, eu queria tirar aqui duas meditações práticas para nós. Primeira delas, e veja que é algo que a gente tem já batido na tecla ao longo dessa caminhada até aqui. Somos salvos para ter fé ou temos fé para ser salvo? Esse dilema, alguns dilemas das Escrituras, eles não são de uma forma assim, muito clara, explícita, harmonizados para nós. A palavra de Deus, ela lança alguns conceitos e nós lemos uma coisa, lemos outra coisa, mas a Bíblia, ela não harmoniza isso para nós. E aí é que entra o nosso trabalho de ler, estudar as Escrituras, tentar compreender isso. Se nós não conseguimos uma harmonização, nós aceitarmos isso, né, pela fé, não no sentido de uma aceitação cega, mas uma aceitação onde nós reconhecemos a nossa incapacidade de harmonizar os conceitos e não, digamos assim, dividir a Bíblia. Aqui nós temos uma outra, né? Jesus diz a eles, no versículo 26, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus está dizendo que aqueles homens ali que estavam apedrejando, que o ouviram falar tantas e tantas vezes, há 2 meses atrás, viram e ouviram o milagre, viram o milagre e ouviram as palavras de Jesus, e agora mais uma vez, mas aquilo não entrou na mente, não entrou no coração deles. Eles escutaram, mas não ouviram, enfim. Por que não? Não, porque eles não eram das ovelhas de Jesus. Eles não eram aqueles que o Pai havia levado até Jesus. Ele vai dizer isso e vai repetir novamente em outras passagens aqui para frente.
Na oração, no capítulo 17, Jesus fala isso, que todos aqueles que o Pai deu a ele, ele não perdeu nenhum, a não ser o filho da perdição. Ele vai dizer isso lá na frente. Lá na frente a gente evidentemente vai voltar a esse ponto. Porque as ovelhas que o Pai deu a Jesus, elas ouvem a voz dele. E ouvir a voz de Jesus não era ouvir como aqueles judeus líderes ali estavam ouvindo o som da voz. Eles não eram surdos, assim como nenhum de nós que aqui estamos somos surdos. Está ouvindo o que eu estou falando, mas não pratica, não responde, não corresponde, ou de uma outra forma mais simples, não obedece aquilo que Jesus estava falando. Ora, se não obedece, se as atitudes são contrárias ao que a boca fala, então como que a gente pode acreditar? Não é verdade? Como é que eu posso acreditar numa pessoa que vive dizendo que me ama, mas me prejudica? Como que eu posso acreditar naquele político que fala que está trabalhando pelo povo, está trabalhando por mim, que dá o sangue dele por mim, mas eu não tenho um médico, eu não tenho uma escola, eu não tenho uma saúde direito, a gente não tem as condições mínimas. Outro dia eu vi aqui alguém reclamando de esgoto, não sei onde aí, num lugar que não tem rede de esgoto. Como é que eu posso acreditar? Porque a atitude dele é justamente o contrário daquilo que ele fala. Então, como que alguém pode dizer que é filho de Deus se as atitudes são diferentes? Porque não ouve a voz de Jesus. O novo nascimento, meus irmãos, em certo sentido, ele pode ser identificado como o nascimento da fé. Então, talvez, e aí eu posso estar equivocado aqui por dizer dessa forma, mas me parece que sim, que nós entendemos, ou que os reformados entendem, teologia reformada, que o novo nascimento é o nascimento da fé em si. A pessoa não tem uma fé pré-existente e num determinado momento ela responde com aquela fé que ela já tem nela, que ela nasce nela. Existe essa divergênciazinha. O que vai dizer o seguinte, olha, quando nasce de novo é porque ali nasceu a fé. A pessoa só exerce a fé que foi dada naquela hora. Então, se você se lembra do dia que você se converteu, foi naquele dia que você recebeu a fé salvadora, a porção da fé salvadora. Essa é uma possibilidade, com toda certeza, quando nós estudamos, olhamos as Escrituras, não há nada que a gente poderia dizer, não, isso é um falso entendimento. Muito pelo contrário. Por isso, é assim que quando dizemos que a fé é a condição para ser salvo, seria o mesmo que dizer que é preciso nascer de novo para ser salvo. Quase que nesse sentido, né? É preciso nascer de novo, lá de João 3,7, é o sinônimo de tenha fé, ter fé, receber fé. A pessoa recebe fé no dia que ela nasce de novo. Ela nasce de novo no dia que ela recebeu a fé. Eu até acho, irmãos, aqui, eu não sei se a analogia que eu pensei vai fazer muito sentido para você, mas veja se não é assim. Quando nós comparamos com o nascimento de um ser humano, hoje nós temos imagens, né, muito precisas. Um dia desses, na verdade, quando eu já falei na escola, ano passado, lá na escola, lá para os alunos lá do ensino médio, eu falei com eles sobre aborto. E hoje nós temos uma felicidade muito grande de ver como que funciona, como que eu não sei como que conseguiram filmar, né, o interior da barriga, vamos colocar assim, de uma mulher, mas como que acontece a fecundação. É uma coisa assim que deixa a gente pasmo. Mas você já viu talvez numa reportagem ou outra, tá, como que funciona, como que é o processo da fecundação, quando é o espermatozoide que entra no óvulo. Até aquele momento, e aí a gente vai pensar em nós podemos pensar em nós, isso aconteceu conosco. A gente não para muito para pensar nisso, né? Mas faz esse exercício agora de imaginação, voltando lá no ventre da sua mãe. Então, no momento antes da fecundação, nada, absolutamente nada, que nós pudéssemos fazer para vir
a autoexistência. Nós somos absolutamente incapazes de dar a vida a nós mesmos. E se eu estou aqui, eu devo única e exclusivamente ao meu pai e à minha mãe, assim como você que está aqui deve única e exclusivamente ao seu pai e à sua mãe, ou aos seus progenitores, né? O fato de você existir. Mas, meus irmãos, e aí é que entra até a questão, quando a gente fala sobre o aborto nesse sentido, né? Por que somos contrários à questão do aborto? E eu não aceito, em hipótese alguma. Eu rechaço com toda a força da minha alma um cristão genuíno que conhece a palavra de Deus, e muito menos pastor, e infelizmente tem. Essa pessoa não é pastor ainda. Ela poderá vir a ser um dia se ela se arrepender disso, mas alguém que defende aborto. Absolutamente não. Eu não vou entrar aqui nas questões, eu não quero falar sobre aborto. Mas a violência, o estupro, isso é que a lei permite, isso aí é outra história. Mas eu posso até aceitar isso perfeitamente, eu posso aceitar, acolher, amar, aconselhar uma pessoa que tenha praticado aborto com toda certeza, assim como Deus recebe e vai para o céu, mas não justifica o cometimento de um aborto, porque não só, né, hoje nós sabemos, até pouco tempo atrás, quando eu estou falando pouco tempo, até uns 60 anos atrás, porque até uns 60 anos atrás nem ultrassom existia, então ninguém conhecia como que funcionava lá dentro mesmo, mas hoje a ciência tem, mas antigamente era uma questão só de fé, vamos dizer assim, um dogma religioso de que a vida começa na concepção, mas hoje nós sabemos que no momento em que um óvulo, que o espermatozoide penetra no óvulo, em segundos ali, segundos mesmo, milésimos de segundo, quando acontece a junção ali dos cromossomas e ali divide, ali já se forma o DNA. E se o seu olho é da cor que é, se o seu nariz é do jeito que é porque lá naquela célulazinha que praticamente não dá para ver, né, só com o microscópio é muito possante, lá já estava o código dizendo como seria a cor do seu olho, como seria o formato da unha, do dedinho pequenininho que a gente toda hora dá uma topada nele, lá já estava escrito o código de como seria. Como é que você vai falar que aquilo ali não é uma vida? Mas até aquele instante, nós não podemos fazer nada. A partir daquele momento, aí o próprio corpo da criança o próprio corpo do feto começa a se autodesenvolver. Tanto existe essa autonomia na criança, que eu lembro quando eu ouvi pela primeira vez, fiquei espantado com isso, mas é verdade. O sangue que corre na veia do feto não é o sangue que corre na veia da mãe. Esses dois sangues não se misturam. Ou seja, a partir daquele momento, ela já é um outro indivíduo. E ali ele começa a desenvolver e, enfim, se ele por alguma razão parar de desenvolver, pode acontecer a morte do feto, aí um aborto espontâneo, etc. Mas aí é outra história. Veja, meus irmãos, até o momento, então, do nosso novo nascimento, até esse momento, sim, eu cravo com todas as minhas forças. Não há nada que nós podemos fazer para ser salvo. Se você foi salvo, se você entregou a vida a Jesus, se você de fato exerceu fé salvadora há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, ou quando você era ainda muito criança, mas mesmo assim exerceu essa fé salvadora, você só fez isso porque Deus, Ele plantou em você essa fé. Você não nasceu com ela, nasceu o nascimento natural, você não nasceu com ela. Mas a partir do momento em que você se torna um crente, a partir dali você precisa desenvolver, então, a sua salvação. E aí é o que a gente vai chamar de, pelo menos eu chamo, né, de santificação processual, processo de santificação. E isso depende de você. O Espírito Santo não vai pegar você pela orelha, vai trazer, ajoelha aqui agora e faz a oração. O Espírito Santo não vai fazer isso. O Espírito Santo não vai pegar você à força, vai te sentar aqui com toda a força, abrir a Bíblia e falar, lê agora em voz alta que eu quero ouvir. Ele não vai fazer isso. Por mais que a gente hoje esteja tendo um conhecimento, né, um entendimento, por causa desse negócio de não poder se reunir no templo e tal, aquela coisa toda, enfim, tudo isso aí, mas nós não podemos com isso negar
a obrigatoriedade de prestar culto congregacional, estar juntos, as pessoas fisicamente juntos. Eu não digo que um culto virtual não seja um culto genuíno, mas culto virtual não substitui culto genuíno, porque se a nossa, e aí eu posso dizer assim, se a nossa reunião física fosse indispensável, eu não acho que Deus, aí é um achismo, claro, você pode até discordar, mas eu não acho que Deus iria se dar o trabalho de ressuscitar um corpo físico para só depois ir para o céu. A Bíblia diz que nós ressuscitaremos num corpo glorificado. Ora, espírito, a alma, o espírito não necessita de corpo. E para que Deus vai dar um outro corpo? Então alguma coisa tem alguma coisa tem nessa coisa de que a gente precisa estar juntos fisicamente, reunidos. E com toda certeza esse isolamento ele vai ser temporário, vai acabar em nome de Jesus, tenho a mais absoluta certeza disso. Então é importante estarmos reunidos, por isso nós não podemos deixar de congregar. Então o Espírito Santo não vai na sua casa te arrastar pela orelha e te trazer aqui na marra, você tem que decidir estar aqui para cultuar a Deus, para cantar louvores a Deus. O Espírito Santo não vai abduzir a sua mente para você louvar e cantar a Deus. Você tem que se dispor a fazer isso. Você pode estar aqui pensando, puxa vida, ainda bem que tem Netflix, né? O Netflix, porque antigamente a gente tinha que estar na hora da televisão. Agora não, agora quem começa a série, isso ainda bem que tem Netflix. Vou chegar em casa e a cabeça não está aqui, a cabeça está lá longe. O Espírito Santo não vai abduzir. Você tem que esforçar para que esteja diante de Deus, glorificando ao Senhor. Então, meus irmãos, o que eu chamo de santificação processual é isso. E aí você tem que fazer, porque senão morre espiritualmente, morre mesmo. Mas aqui entra esse outro dilema aí, isso que eu estou falando, quando eu ouvi do pastor Jonas Madureira, a tal de antinomia, eu pensei até atrás que eu tinha entendido errado, mas depois eu fui ouvir de novo, há pouco tempo atrás. Não, é isso mesmo, é antinomia mesmo. A segurança do crente. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Há muitas coisas, meus irmãos, nas Escrituras, então, que nós temos essa incapacidade de harmonizar. Então, como que eu harmonizo a segurança do crente com essa capacidade da desobediência, de não ouvir, de não obedecer? Como é que a gente harmoniza essas coisas? Eu sei que isso é muito difícil e muitos outros gigantes da fé já tentaram fazer isso no início. Eu não tenho aqui a resposta segura, eu não tenho aqui a resposta que vai realmente calar a todos os outros que vieram antes de mim. Eu sei que uns entendem que um crente, então uma vez salvo, ele está salvo para sempre. Ele tem aqui, talvez, não é um trocadilho, mas enfim, um salvo-conduto para o céu. Você sabe que salvo-conduto, a gente usa esse termo em momentos assim de guerras e de conflitos, entre nações. Então, se um país entra em conflito com outro, aí alguém lá tenta uma reconciliação e um emissário de um dos países vai até o outro país e aí o país que está recebendo o emissário inimigo, o líder do país fala, não, eu vou te dar um salvo-conduto, você pode vir, ninguém vai te matar. Aí ele garante esse salvo-conduto. E em relações internacionais, ou em relação entre os inimigos, isso de fato acontece. Aí o sujeito sai do país dele, vai lá no outro, faz as tratativas e volta, e ele tem certeza de que ele está seguro. Então, às vezes a gente pode olhar para esse texto e dizer que esse texto está dizendo isso, eu tenho um salvo-conduto agora, porque qualquer coisa que eu fizer, eu já estou salvo. Deus vai me perdoar, eu posso adulterar, eu posso encher a cara, eu posso me drogar, eu posso me chafurdar na pornografia, na promiscuidade, eu posso fazer isso porque eu já aceitei Jesus, eu vou para o céu, é só depois dobrar o joelho, pedir perdão. Será?
Esse verso aqui, meus irmãos, ele não pode estar isolado do restante das Escrituras. É claro que não, isso é a regra básica para nós entendermos a Bíblia. A gente não pode pegar esse versículo aqui e tirar todo o resto da Bíblia e ficar só com ele. Se a gente fizer isso, é isso mesmo, né, que o versículo está dizendo. Ó, você está salvo, Jesus já falou que você já fez a oração de entrega, você já batizou e já participou pelo menos da primeira ceia, por exemplo, né? Enfim. Então agora está tranquilo, agora eu já recebi a minha certidão de novo nascido e ela está aqui no bolso e beleza, estou livre. Uma certeza nós temos, aí sim, as verdadeiras ovelhas de Jesus jamais perecerão. Porque é isso que esse versículo 28 que nós acabamos de ler aqui está dizendo. Por que nós jamais vamos perecer? Por que nós temos a certeza de que não vamos desfalecer pelo caminho? Porque Jesus deu o sangue dele por nós. Então pode acontecer o que for daqui para frente, eu tenho certeza de que Jesus vai estar comigo. O máximo que alguém pode fazer é tirar minha vida, me matar. Mas eu não vou deixar de estar com Jesus Cristo quando Ele voltar. Isso eu tenho a mais absoluta certeza. Nós, as verdadeiras ovelhas, jamais perecerão, porque as verdadeiras ovelhas, elas ouvem a voz de Jesus. Mas o ponto é, quem são as verdadeiras ovelhas? Quem são as verdadeiras ovelhas? Que as verdadeiras ovelhas jamais perecerão, e isso a Bíblia é muito clara, e esse versículo aqui está de maneira muito clara, límpida, resumida, sem muitas... Você não precisa olhar grego, hebraico para entender isso. As verdadeiras ovelhas, elas não vão perecer, elas não vão perder a salvação, com certeza. Mas quem são as verdadeiras ovelhas? Esse é o negócio. É porque tem muita ovelha que acha que é e não é. As verdadeiras ovelhas são aquelas que ouvem a voz do pastor. São aquelas que discernem a voz do pastor, porque quando ele chega e chama, a verdadeira ovelha vai. Lembra, nós falamos na semana passada, os pastores, né, os pastores normais hoje de ovelha, eles dão nomes para as ovelhas, como a gente dá nome para cachorro, né? E aí, mais ou menos como funciona com o cachorro, quando você chama o seu cachorro vem. As ovelhas lá são assim, mas talvez elas sejam mais, digamos assim, espertas nesse sentido, porque mesmo que estejam todas misturadas, quando o pastor chama a ovelha dele vem, mas a outra fica lá, porque a ovelha do pastor conhece a voz do seu pastor. Lamentavelmente, o que nós temos muito hoje são ovelhas falsas. O que mais temos nas igrejas é bode que se acha ovelha. E aí eu fui fazer essa pesquisa hoje, meus irmãos, e coloquei até no blog. Eu sei que você não vai conseguir enxergar daqui, meu celular é muito pequenininho, mas eu coloquei aqui. Mas depois você pode acessar e olhar a foto de uma ovelha com um bode, uma ovelha com uma cabra aqui, uma olhando a outra, uma juntinha com a outra aqui. Enfim, sei lá, eu fui pesquisar para ver se realmente era ovelha e bode, o quanto elas eram parecidas, se poderíamos fazer uma analogia tal qual trigo e joio, né? Talvez não, mas o que me espantou é que eu vi o seguinte: a ciência diz, é lógico que eles falam em termos de evolução, né? Nós sabemos que não é evolução. A chamada macroevolução, essa não existe, nunca existiu. Isso é uma falácia da ciência. Por isso que quando a gente ouve muito noticiário, a ciência está dizendo que a ciência que não sei o que, temos que não sei o que da ciência, não sei o que. Hoje eu relativizo muito isso, porque o maior erro da ciência é dizer